Olá, seja bem-vindo ao preparatório para comissários de voo Braga Academy. Estamos no caderno 3, o caderno de PSS. Esta é a primeira disciplina do caderno, Aspectos Fisiológicos da Atividade de Comissário de Voo, e estamos na 19ª aula. A 19ª aula trata dos efeitos da despressurização no corpo humano e vai tratar especificamente da aerodilatação. Nós estamos estudando esses efeitos da despressurização no corpo humano, já vimos a hipóxia na aula passada e nesta aula vamos nos dedicar à aerodilatação. Então, você já conhece os efeitos da despressurização no corpo humano, sabe que eles têm a ver com a velocidade da descompressão e com o diferencial de pressão. Já viu a hipóxia, que pode ser anóxica, sem oxigênio, hipobárica, que é a que interessa, que é causada pela despressurização, a anêmica, que é a dificuldade do sangue em transportar, a estagnante, porque há alguma interrupção no trajeto do sangue, e a histotóxica, que é aquela em que a célula tem dificuldade de receber o oxigênio que foi entregue pelo sangue. Então, você já conhece a hipóxia. Vamos a outra forma de efeito da despressurização no corpo humano, que é a aerodilatação. A aerodilatação vai se dividir em aerogastria, aerodontalgia, aerosinusite e aerotite. É isso que a gente vai tratar nessa aula. Na próxima aula, a gente fala do aeroembolismo. Então vamos aí à aerodilatação. Essa aerodilatação, ela também é chamada de aerobarotrauma, ou também só aeroembolismo, barotrauma, disbarismo. Tudo isso tem a ver com a pressão, Disbarismo, baro, aeroembolismo. O aeroembolismo aí vem de embolia causada pela deficiência da pressão. Então, todos esses nomes você pode encontrar se referindo a uma aerodilatação ou um aerobarotrauma, tudo bem? Então não se assuste se você encontrar essas denominações para esse mesmo efeito, não. Mas o que é isso de fato? São sintomas gerados pela dilatação e liberação dos gases difusos e cavitários no organismo, no corpo, do organismo no corpo, pela variação de pressão. Vou tentar traduzir aqui. O corpo está cheio de gases, O oxigênio, o sangue transporta gases, o pulmão está cheio de gases, o tecido, as células estão fazendo trocas gasosas com o sangue o tempo todo. Então, você tem CO2, você tem O2, você tem nitrogênio, tudo isso está rodando dentro do seu corpo. Eles estão sob uma determinada pressão. Pressão essa que mantém o corpo estabilizado. Se você começa a eliminar essa pressão, o que acontece com os gases? Eles começam a se expandir. Daí a aerodilatação. O gás começa a se expandir. E isso vai ter uma série de efeitos no organismo, essa expansão dos gases. Imagina você cheio de nitrogênio no sangue, que está rodando, o sangue transporta oxigênio, CO2, mas transporta nitrogênio também. Você imagina esse nitrogênio se expandindo dentro do sangue, Isso não deve causar uma sensação muito boa, a gente vai falar disso lá para frente. E aí tem uma outra lei dos gases, a lei de Boyle-Mariot, ou Boyle-Mariot, aí tem várias pronúncias para o nome do cientista aqui, isso não vem ao caso, que diz assim: a uma temperatura constante, o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão que se exerce sobre esse gás. Traduzindo, o pessoal fala, essas leis dos gases são complexas. Gente, isso é de aplicação muito simples para o nosso caso. Pode ser complexa para o estudo de outras coisas. Para o nosso estudo aqui, isso é de aplicação muito simples. O que ele está dizendo aí é o seguinte: quando você pressiona o gás, o volume diminui, claro. Quando você diminui a pressão, o volume do gás aumenta, claro. Imagine aí as moléculas de gás. Quando você começa a apertar, elas vão se apertando, elas vão se juntando, elas vão se comprimindo. Quando você libera o espaço, as moléculas começam a ocupar esse espaço. Então, o volume ele é inversamente proporcional à pressão. Quanto maior a pressão, menor o volume. Quanto menor a pressão, maior o volume. É isso que a lei está dizendo. Só isso, mais nada. E aí vamos aos tipos de aerodilatação que a gente tem, Bora ver como é que ela se processa.
A gente tem a aerogastria, que é a dilatação dos gases no sistema gástrico. A gente tem a aerodontalgia, que é a dilatação dos gases nos dentes. Isso aí dói pra caramba. A aerosinusite, essa é a mais comum, é a que você mais sente. É a dilatação dos gases nas fossas nasais, nos seios da face. E aí é aquela dorzinha que dá quando o avião começa a descer. O avião está pressurizadão lá em cima, ele começa a descer, ele começa a equalizar a pressão começa a diminuir, a cabine começa a baixar, aí você sente uma dorzinha aqui. Essa dorzinha que você sente aqui é exatamente uma pequena dilatação dos gases que estão aí alojados nos seios da sua face. É a aerosinusite. Por isso você não deve voar se estiver resfriado ou muito gripado, porque há um acúmulo de secreção, um acúmulo de secreção com gases e isso vai doer pra caramba. E a aerotite, que é a do ouvido. Algumas pessoas sentem essa dor no ouvido, que é o gás dilatando no interior do ouvido. Bora ver aí cada uma delas. A aerodilatação do sistema digestivo, ou aerogastria, distensão do gás no estômago. E a aerocolia, distensão do gás no intestino. Então você pode ter, claro que o gás está no organismo todo, mas quando ele se expande no estômago, você tem a aerogastria. Quando ele se expande no intestino, você tem a aerocolia, tá? Então é a distensão de gás no intestino. O ideal é evitar alimentos e bebidas formadores de gases nos dias do voo, para não intensificar os sintomas, né? Você bate aquela feijoada antes de fazer um voo, vai ter problema de gases. O tratamento consiste na eliminação dos gases através de flatos ou eructação, que é o arroto, o famoso arroto, flato, né, a saída, e a eructação, que é o famoso arroto. Então logo surgem os sintomas. Claro, formou no estômago, você consegue, né, arrotar esse gás. Formou no intestino, você vai ter flatulência. Aí procure lá o toalete para poder fazer as suas flatulências. Então logo surgem os sintomas. Surgiu o sintoma, deu aquele desconforto, corre logo no banheiro. Caso não haja melhora, movimentar-se na cabine e massagear o abdômen com o punho cerrado em movimentos circulares, espalhando o gás por uma extensão maior no intestino. Poderá aliviar a dor. Tem gente que toma o remédio, aqueles remédios para gases e tal. É uma forma de você aliviar esses sintomas aí também. 1 litro de gás ao nível do mar pode tornar-se 7 litros a 39 mil pés. Veja aí o efeito da pressão no volume, né? No nível do mar eu tenho a pressão alta, eu tenho 1 litro. E aí eu vou subindo, quando eu chego a 39 mil pés, que a pressão é muito baixa, eu tenho 7 litros. Claro que você não vai chegar a 39 mil pés. Você a cabine para em 8 mil, né? Até porque a 39 mil você ia morrer. A gente viu que acima de 24 a morte é certa. Então, a cabine para em 8 mil. Mas aí só para exemplificar a questão da dilatação dos gases com a diminuição da pressão, né? Vamos seguir para a nossa nova forma ali de aerotrauma ou de aerobarotrauma. Baropatia da cavidade dentária ou barodontalgia. É a dor causada pela dilatação dos gases aprisionados no interior do dente ou próximo à sua raiz, como resultado de lesão, tratamento ou curativo. Se você tem lesão, está com algum tipo de problema no dente, tem que fazer um canal, está com o dente infiltrado, evite voar ou converse com seu dentista antes, porque você pode sentir uma dor inenarrável. É a expressão que é usada pelas pessoas que já tiveram. Esse cara, não dá para descrever o tamanho dessa dor. A prevenção é feita com visitas regulares ao dentista, visando manter os dentes em bom estado. Daí a preocupação extrema do exame do CMA, do Certificado Médico Aeronáutico, com a dentição do aeronauta. Porque um problema na dentição do aeronauta pode causar uma aerodontalgia, né? Imagina você trabalhar sentindo dor, é algo impactante. Vamos a outra forma agora. Aerotite ou barotite. Na subida da aeronave, na descompressão, a diferença entre a maior pressão do ouvido médio e a menor pressão atmosférica
provocará a saída do volume do ar do ouvido médio para o ambiente externo, forçando o tímpano de dentro para fora. Isso durante a subida. Se não houver obstáculo para a saída do ar, a porção final da tuba auditiva se abrirá e o ar será expelido pela faringe. Então, há uma pressão e aí o ouvido vai pressionar esse ar que está lá dentro para sair. Se tiver algum tipo de interrupção, algum tipo de obstrução por secreção, vai doer. Por quê? Porque o ouvido não vai conseguir expulsar esse ar. Aí entram aquelas manobras de abrir a boca, mastigar, a gente vai falar sobre isso. Na descida é o contrário. Na descida, à medida em que a pressão vai aumentando, a pressão interior da orelha, o ar está pressionado lá dentro, né? Da orelha média, que se igualou à baixa pressão da altitude, torna-se menor, que é a pressão atmosférica ambiente. O tímpano tende a ser abaulado para dentro. O ar, então, é sugado pela tuba auditiva, permitindo a equalização entre a pressão da orelha média com a pressão atmosférica ambiente. Esses dois parágrafos tratam da equalização da pressão externa com a pressão interna no ouvido, né? Nessas duas situações, subindo e descendo. É isso que está falando aí. Caso haja qualquer dificuldade, otite, faringite, resfriado e a tuba auditiva não conseguir se abrir para equalizar esse ar com o ambiente externo, haverá o barotrauma. Vai doer. Então, essa equalização de pressão entre o ouvido interno e a parte externa é que gera a aerotite caso haja alguma obstrução do tipo otite, faringite, um resfriado. Daí a recomendação de não voar resfriado. Sintoma: sensação de ouvido tampado, a plenitude auricular, né? Fica aquele ouvido tampado. Zumbido, diminuição da audição, tipo condutivo. Chegando a perda severa, vertigem e aí o extremo que é a ruptura do tímpano. A pressão é tão grande, a diferença de pressão é tão grande que rasga o tímpano, rompe o tímpano. Tratamento: não dormir durante decolagens e pousos, por isso que os comissários acordam, isso é uma das razões para acordar todo mundo durante o pouso e a decolagem. Por que não dormir? Para que você acordado possa mexer a mandíbula, provocar a abertura do tubo auditivo. Mobilizar a musculatura da mastigação e deglutição, né? Engolir a saliva ajuda, porque ajuda a abrir a tuba. Beber pequenas quantidades de líquidos para forçar a tuba a abrir. As crianças devem ingerir líquidos, águas, sucos ou serem amamentadas. Executar a manobra de Valsalva, aquela manobra de abrir a boca até você sentir o ouvido dando aquele estalo. Utilizar descongestionantes nasais. Se você tiver com algum tipo de congestão nasal, pingar lá o seu soro para poder liberar o espaço, porque dor de ouvido ninguém merece, né? Então, a aerotite está aí. Vamos ao novo sintoma. A aerosinusite ou a barosinusite. É o barotrauma causado pela dificuldade no processo de equalização entre a pressão dos seios da face e a pressão atmosférica. Os seios da face comunicam-se por meio de canais membranosos com a nasofaringe. Essa parte do nariz da faringe você consegue ver na figura aqui ao meu lado, naquela parte lateral ali. O barotrauma ocorre quando há presença de congestões e de catarro, secreção, na nasofaringe, impedindo a comunicação entre os seios paranasais e o ar externo. Então, se você tem secreção, tem catarro e ele impede que as fossas nasais se comuniquem com a faringe, isso vai prejudicar a equalização do ar. O que vai acontecer com aquele gás que está ali nos seios da face? Vai dilatar e vai provocar dor. Sintomas: sensação de peso no seio acometido, às vezes você sente um peso aqui de um lado só, às vezes aqui. Dor severa, como se fosse uma agulhada, e súbita, e incapacitante. A dor realmente é muito forte e forma inclusive hematoma. Lacrimejamento do lado acometido, nos casos mais severos começa a lacrimejar. Descarga de sangue nas fossas nasais, pode sangrar.
o nariz sangra. Repetição deste acidente pode tornar-se uma sinusite crônica. Prevenção. Evitar voo quando apresentar quadros gripais ou resfriados. Durante o voo, quando percebido qualquer sinal de barotrauma, deve-se retornar à altitude anterior, aplicar solução descongestionante nasal, né? Não vai descer o avião por sua causa, vai ter que arrumar um descongestionante nasal e pingar ali. Realizar as manobras previstas para equalização da pressão em aerobarotiques. Aí a manobra de apertar o nariz e soprar, abrir a boca para equalizar é a mesma coisa. Você tem que procurar a equalização da pressão entre o meio externo e as suas fossas nasais. É bastante complicado, a dor é incapacitante, conforme diz aí. E é, inclusive, uma das formas mais comuns de acometimento de barotrauma. Você vê as pessoas nos voos, às vezes, com sintomas desse tipo aí. Tranquilo? Bom, vimos aí a segunda gama de efeitos, vamos chamar assim, da despressurização no corpo humano, né? Que foi o aerobarotrauma, a aerotite, a aerogastria, vimos todos eles aí, a expansão dos gases que estão no interior do nosso organismo. E agora, a próxima aula vai tratar de outra forma de manifestação desses efeitos, que é o aeroembolismo. Então, aeroembolismo é o assunto da nossa próxima aula.